Etnoconhecimento. O termo etnoconhecimento vem de origem das palavras etno, do grego etnos, que significa identidade de um povo, se referindo à etnia, ou seja, a um grupo de pessoas de mesma cultura, língua própria, ritos próprios e etc. E da palavra conhecimento, que é o ato de conhecer por meio da razão ou da experiência. Sendo assim, podemos concluir que o etnoconhecimento é um termo criado para dar conta de tudo aquilo que alguns povos têm e podem compartilhar, incluindo crenças, tradições, modo de fazer ou de produzir alguma coisa. Também devo destacar que etnoconhecimento se refere especialmente aos que os indígenas, os quilombolas, os pescadores e outras comunidades tradicionais ou locais que buscam viver em sintonia com o ambiente e seus recursos naturais têm a ensinar para quem está bem longe dessa realidade. Agora que já sabemos o que é o etnoconhecimento, vamos falar um pouco de como ele funciona. Como sabemos, nas comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas no Brasil, por exemplo, as pessoas mantêm o hábito de conversar e trocar informações e experiências sentada em volta de uma fogueira, sempre em conjunto com os demais. Muitos dos conhecimentos, histórias e lembranças, passados dos mais velhos aos mais novos nessas conversas, estão guardados apenas em sua memória e são transmitidos, na maioria das vezes, por meio da fala, a chamada tradição oral. Para os integrantes dessas comunidades tradicionais, todas essas informações têm grande importância e quase sempre estão relacionadas com o ambiente em que vivem. Mas nem todas as informações são secretas. São saberes que foram adquiridos com a vivência naquele lugar e que podem ser passados para pessoas que não pertencem à comunidade, mas que podem usá-los, por exemplo, para entender e melhorar as relações do ser humano com a natureza. Quem se dispõe a aprender esses ensinamentos tradicionais está em contato com o etnoconhecimento. Eu vou citar agora alguns exemplos de conhecimento, como a pesca, que essa é uma prática muito praticada há milhares de anos, que toda vez vai se desenvolvendo algum método novo de conseguir a sua pesca, e esse conhecimento vai sendo passado de gerações em gerações. Também eu posso citar um exemplo que é a agricultura. A agricultura ela permanece muito presente na nossa sociedade, pois é extremamente importante para nós humanos. Ela surgiu há milhares de anos atrás e foi graças a ela que deixamos de ser um povo nômade e começamos a montar aldeias. E assim como a pesca, ela existe diversas técnicas. Nós também possuímos os remédios e as medicinas atualmente. Para quem não sabe, muitos dos medicamentos que nós possuímos hoje em dia são ensinamentos deixados pelos indígenas e elas foram muito importantes para a medicina. Como dito anteriormente, as comunidades tradicionais possuem um amplo conhecimento da natureza, sabendo viver nesse ambiente e utilizar de seus recursos de forma sustentável, ou seja, para seu próprio sustento, sem esgotar ou destruir os recursos naturais. Com tudo isso que aprendemos, podemos concluir que o etnoconhecimento é extremamente importante para a nossa sabedoria, pois existem diversas coisas que podemos aprender com os povos tradicionais. E o mais importante de tudo é termos respeito a esses povos, à sua sabedoria, aos seus espaços, à sua cultura. Devemos, acima de tudo, agradecimento por se mostrarem dispostos a revelar a quem não pertence às suas comunidades que existem maneiras mais simples de viver e verdadeiramente mais interessadas no equilíbrio da natureza. Afinal de contas, é da natureza que depende a vida, não é mesmo?